irmão Sérgio. Graça e paz, amados. Amém? Realmente, eu me sinto extremamente alegre, reconfortado, quando eu vejo a igreja louvando, quando eu vejo a igreja glorificando, quando eu vejo a igreja exaltando o nome do Senhor. E todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou dizer isso. Eu só fico imaginando como será naquele dia que tivermos todos lá. Quando estivermos todos nos céus, na presença do nosso Deus, Ele assentado no trono de glória, e nós ali também entronizados junto a Ele, louvando e engrandecendo esse nome. Isso que a gente vê aqui é uma pequena amostra do que vai ocorrer no céu. Amados, abram a Bíblia de vocês no livro de Neemias. Neemias 1, versos de 1 a 3. Neemias 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislau, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós honramos, bendizemos e glorificamos o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor nessa hora toda a Sua graça, toda a Sua proteção, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua palavra que há de ser exposta. Pedimos ao Senhor que Tu possas guardá-la em cada um dos corações aqui presentes, porque ela é poderosa para transformar, que ela é poderosa, Senhor, para corrigir, que ela é poderosa para curar, Senhor, e operar maravilhas. Deus, nós cremos nisso e pedimos também, Senhor, a misericórdia do Teu Espírito Santo, Senhor, clamando para que Ele possa neutralizar todo o pensamento contrário, Senhor, que Ele possa nessa hora também, Senhor, se manifestar de tal maneira que impeça, Senhor, as necessidades físicas, a vontade de beber água, o desejo de acessar a celular, e que Tu possas nessa hora e nesse momento, Senhor, prover tão somente que a Tua palavra seja entregue, Senhor, com toda a calma e toda a tranquilidade, para que aquele também que está aqui hoje sentado, Senhor, e não conhece a Tua palavra, possa sair daqui reconfortado, Senhor, e se assim for de Sua vontade, salvo no poder remidor do sangue de Jesus. No nome dEle que nós choramos e agradecemos por tudo. Amém. Amados, as notícias acontecem o tempo todo. Se a gente abre a nossa televisão, coloca lá nos telejornais, nós somos infestados de notícias. E ultimamente, até o pastor Railton falou hoje de manhã, ultimamente, a maioria das notícias que chegam até nós são sempre notícias ruins, notícias tristes. Se a gente não tiver cuidado, ao abrir a televisão e ligar lá no telejornal, hoje é bem capaz de minar até sangue, porque a gente só vê miséria, miséria, miséria e miséria. Se a gente pega um jornal, a gente só vê notícia ruim. Então nós estamos permeados o tempo todo de notícias extremamente más. E eu não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa, quando alguém chegou para você e disse assim: eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e uma má, você prefere primeiro a qual? Isso já aconteceu com vocês? Lá no meu trabalho, o tempo todo acontece. Aí sempre chega um e diz assim: você quer uma notícia má ou uma notícia ruim? Eu digo: diga logo a má. A central de ar-condicionado lá do setor tal parou totalmente, a coisa lá está pegando. É sempre o dia inteiro, são notícias que eu recebo assim o tempo todo, o tempo todo. E você também deve estar acostumado a isso.
Hoje, a escassez de notícias boas, alegres, é muito grande. Mas toda notícia má, ela tem um poder de paralisar cada um de nós. Ela tem um poder de nos deixar abatidos, de nos deixar tristes, de nos deixar consumidos, de nos colocar contra a parede, de nos tirar de uma zona de conforto. E muitas vezes, nós chegamos a um estado tal que esquecemos que existe um Deus todo-poderoso, um Deus todo-soberano em nossas vidas. Mas a Bíblia deixou vários e vários registros, nos dá vários e vários registros de pessoas que receberam notícias tristes e tiveram, através da confiança em Deus, condições de se sobressair e de enfrentar cada uma das notícias que eles receberam. Uma dessas pessoas é Neemias. O livro de Neemias é um livro tremendo, é um livro maravilhoso, porque ele nos dá lições assim maravilhosas e tremendas. Neemias vivia numa zona de conforto e tranquilidade. Por quê? Porque Neemias era copeiro do rei, era um garçom. E naquela época, essa atividade era bastante importante, não é como hoje. Mas naquela época, essa atividade era por demais importante, porque ele servia comida ao rei, servia bebida ao rei, e tinha uma peculiaridade. E antes dele oferecer um copo de vinho, por exemplo, ao rei, ele provava. E ali o rei tinha confiança de que aquela bebida não tinha um veneno, ou não iria lhe causar o mal. Então, se causasse mal, causava primeiro ao copeiro, que era Neemias. E essa atividade permitia a Neemias também ter uma grande intimidade com o rei, desfrutar dele de uma grande confiança. Então, esse homem vivia, como ele disse, de uma forma tranquila e calma. Mas a palavra de Deus nos diz que dentro de toda essa tranquilidade, chegam notícias ruins até a Neemias. Um irmão de Neemias, vindo de Jerusalém, chega a Suzã. Para vocês terem ideia, a faixa mais ou menos de distância entre as duas cidades era por cerca de mais ou menos 1.600 quilômetros. Então chegou até Neemias um parente dele, um irmão dele, portador de más notícias. E as notícias que esse irmão trouxe foram que o povo que estava em Jerusalém continuava em grande opróbrio, em miséria, em total desgraça. A cidade estava com os muros totalmente derrubados e caídos, assim como também as portas de Jerusalém, queimadas e já não mais existiam. Você pode dizer até, ou você pode até pensar dessa forma: isso é uma notícia ruim? Talvez você diga que não. Neemias, provavelmente, ele não participou da deportação, do período em que Jerusalém foi arrancada de sua terra pelos babilônios por força do seu pecado. Ele provavelmente nasceu no período do cativeiro, mas conhecia a história, ouviu a história de Jerusalém, a história de seus patrícios, a história de seus antepassados. E de certo que existia nele um senso de patriotismo, de amor em relação aos seus familiares, a seus patrícios, aquelas pessoas que estavam lá. E essas notícias para eles foram ruins. Ainda que viemos a pensar, não. Porque para você ou para mim, notícia ruim é quando eu sou ameaçado da perca de um emprego. É quando eu chego em casa e viro para minha esposa e digo: olha bem, aquilo que eu mais temia aconteceu. Eu fiquei desempregado ou estou desempregado. E a mulher e a esposa, preocupada, diz: meu bem, o que é que vai acontecer? Como é que nós vamos nos virar? Como é que nós vamos pagar as contas? O colégio dos meninos, isso que aquilo. Talvez notícia ruim para você seja descobrir
que seu filho está usando drogas, está envolvido com as drogas. Talvez notícia ruim para você seja que seu casamento está desmoronando e você não consegue mais enxergar a realidade, senão um fim. Talvez notícia ruim para você seja uma enfermidade que de repente lhe sobressalta. Você vai fazer um exame e de repente descobre que está com uma espécie, algum tipo de câncer ou uma enfermidade. Todas essas coisas são notícias ruins. Talvez você hoje aqui à noite esteja passando esteja acometido por uma dessas notícias, esteja enfrentando algum tipo de problema como esse. E de repente talvez você não veja a solução, você não veja a saída. Mas a gente vai aprender hoje aqui com Neemias como enfrentar os problemas. Como saber receber uma notícia ruim, se portar diante dela de uma maneira digna, de uma maneira bíblica, daquilo que se requer de um cristão. Que a palavra de Deus nos ensina na realidade, quando Jesus disse que era para que a todo tempo nós iríamos ter notícias ruins, nós iríamos passar por aflições. Jesus disse isso, mas ele também disse que era para que nós tenhamos bom ânimo diante de todas essas adversidades. Ele disse que daria a sua paz. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe, não fique perturbado o seu coração. Isso ele disse. E nem tenha medo. Mas quando as notícias ruins chegam, elas têm uma tendência muito profunda a nos deixar no estado letárgico. Que a gente fica paralisado de tal forma que a gente não consegue enxergar a solução. E ao não enxergar a solução, a gente muitas vezes mete os pés pelas mãos e começa a fazer besteira. Mas eu quero convidar vocês, através das notícias ruins que chegaram até Neemias, quero fazer com que você perceba e entenda que existe solução. Existe uma maneira bíblica de tratar uma má notícia. Abra a Bíblia de vocês, ou deixa aí aberto em Neemias, no capítulo 1. Que eu vou listar para vocês, eu vou dar mais ou menos para vocês 8 ingredientes, 8 pontos para você entender como enfrentar um problema. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: a notícia chegou, eu tenho que orar. O primeiro ingrediente é a oração. Venha comigo em Neemias. Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e ao Deus dos céus. Então a primeira atitude de Neemias ao receber essas notícias ele se sentou, ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Querido, se alguém disse a você que quando essas coisas acontecem você não pode chorar, é mentira. Chore sim, queridos. Chore, desabafe. Entre dentro do seu quarto e comece ali a se lamentar. Entre em luta com Deus. Diz alguém numa canção que uma coisa que Deus não suporta é ver uma lágrima do crente não agir. Esse pranto comove Deus. Esse pranto verdadeiro comove a Deus. Mas a atitude mais prudente, a atitude mais verdadeira que Neemias teve naquele momento não foi entrar em desespero. Não foi sair por aí descabelado. Mas ele se sentou, lamentou, pranteou, chorou, e jejuou e orou. Ele passou um grande tempo, queridos, em jejum e em oração. Que me faz lembrar, quando Paulo e Silas foram presos, estavam lá na prisão, a Bíblia diz que era por volta de meia-noite, e Paulo e Silas cantavam e oravam. Entoavam hinos de louvor a Deus e ao mesmo tempo oravam.
As outras pessoas que estavam presas com ele ali também ouviam a oração e os hinos que eles estavam cantando. E eis que de repente um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. As cadeias se abriram, as correntes, os grilhões que prendiam os presos se soltaram. E todas as portas das cadeias e todos os grilhões caíram. E Paulo e Silas, de repente, e todos aqueles que estavam presos estavam soltos. Fruto da oração e de um hino de louvor a Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que a primeira atitude que você vem tomar em frente àquilo que você está passando é ore a Deus. É busque a Deus. Mas ore mesmo, se curve diante de Deus, bote o seu joelho no chão e comece a orar. E comece a clamar. Porque duas coisas vão acontecer. Os céus vão se abrir e você vai ouvir a voz de Deus. Amém? A segunda coisa que você tem que fazer e observar é o tempo, queridos. É o tempo. Toda vez que acontece uma coisa, a tendência é a gente se desesperar, é a gente meter os pés pelas mãos, é a gente achar que as coisas estão demoradas, que Deus não age, que Deus não entra na causa. Não é o seu tempo. Não é no seu tempo que as coisas vão acontecer. É no tempo de Deus. As coisas vão acontecer no momento em que Deus determinar. A provação, a dor, a sua aflição, a sua angústia só vai ser suspensa no tempo de Deus. Você pode se espernear, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa entender o tempo de Deus. Olha que coisa interessante. Quando Neemias recebeu essas notícias, olha aí no 1, diz assim: no mês de Quislau, foi quando ele recebeu essas notícias. No calendário judaico, isso equivale mais ou menos a novembro e dezembro, né? Aos meses de novembro e dezembro. Quando ele teve respostas, quando ele entendeu a maneira que tinha que agir, a Bíblia diz aqui em 2:1, era no mês de Nisan, ou seja, entre março e abril. Demorou 4 meses. 4 meses ele passou em oração. E nessa noite aqui eu quero lhe dizer uma coisa para você. Os 4 meses valeram para Neemias. Para você, se Deus quiser, pode valer 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos. O importante é que você não perca nunca a direção de Deus para a sua vida. Isso você não pode perder. Então considere a questão de tempo. Não haja de uma maneira arbitrária. Não haja achando que você pode resolver as questões. Espere sempre o tempo de Deus. Considere sempre a questão do tempo de Deus, porque é nesse tempo que Deus usa para te formar. É nesse tempo que Deus usa para poder formar o seu caráter. É nesse tempo que Deus usa para testar a sua resistência e a sua confiança nele. Então nunca deixe de desconsiderar o tempo de Deus. Não é seu tempo, bota isso na cabeça, é o tempo de Deus. A terceira coisa, o terceiro ingrediente para você enfrentar uma má notícia é a oportunidade. Queridos, se você entendeu que precisa orar, se você entendeu que precisa esperar o tempo de Deus, aprenda também aqui a aproveitar as oportunidades. Tem gente que está passando por um problema e fica tão paralisado, que a coisa chega naquele momento e você não percebe. Neemias passou 4 meses orando. A resposta veio dentro desse período. E ele soube aproveitar a oportunidade exata. Quer ver quando foi a oportunidade dele? Abra a Bíblia de vocês em 2:1-3. 2:1-3 me diz o seguinte: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração.
O rei percebeu que Neemias estava triste e abriu uma oportunidade de comunicação, abriu uma oportunidade para que Neemias externasse aquela dor e aquele sofrimento, aquilo que estava ali causando uma profunda dor e um profundo sofrimento. Eu digo uma coisa aqui para você: aprenda a considerar e aproveitar todas as oportunidades, e com isso eu quero dizer, seja vigilante, seja atento, não fique paralisado, não fique se sentindo coitadinho, não fique se sentindo uma vítima, porque quando você se sente vítima, você não muda nenhuma situação, não muda nada para você, você não vai comover Deus por isso. Não é dessa forma que você vai comover a Deus. Você comove a Deus fazendo Deus entender que você confia nele e nas promessas dele. É dessa forma que você vai conseguir comover a Deus. E aí você precisa aprender a aproveitar todas as oportunidades, estando atento, estando vigilante, porque não existe mal que dure para sempre. Em algum momento Deus vai te dar o escape. Agora fique atento, porque a oportunidade pode passar, e você não estando atento, você vai retornar de novo lá de onde você partiu, começar a orar, aguardar o tempo, para aproveitar uma nova oportunidade de Deus. Queridos, mas existe uma outra coisa que é importante também, e eu coloco como o quarto ingrediente para você enfrentar uma má notícia, enfrentar uma crise, que é: seja sábio. Seja sábio, haja com sabedoria. Muitas vezes você quer agir desbaratado, a gente quer meter os pés pelas mãos, achando que tem a solução, que pode isso, que pode aquilo. Seja sábio, querido. Aprenda a planejar. Aprenda a ter calma e agir sabiamente. Veja lá 2 de 4 a 8. Olha como ele aproveitou a oportunidade. A palavra de Deus diz assim, a partir do 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Oh, glória a Deus! O próprio rei fez a ele: o que é que você gostaria de me pedir? Então orei a Deus dos céus. O que eu acho interessante é que naquele momento, diante do rei, ele ainda teve tempo de orar a Deus. Naquela hora, naquele momento, antes de abrir a boca e dizer alguma coisa, ele aí orou a Deus. E essa oração, querido, sabe como é essa oração para a gente? É aquela oração interna. A oportunidade está aparecendo, você contemplou ela, e ali por dentro você está em espírito orando: agora vai, eu tenho que conseguir. Foi isso que Neemias na realidade fez. E olha o que a palavra de Deus nos diz. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do teu agrado, rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores. Você veja que tudo aquilo que ele precisava, ele agiu com sabedoria, ele pediu exatamente tudo o que precisava, o material, as cartas para passar pelas florestas e tudo aquilo que era necessário. Ele não deixou nada, querido. Então o que eu quero dizer para você também: quando a oportunidade vier nas suas mãos, haja com sabedoria. Essa agir com sabedoria, planeje, seja inteligente. Não fique paralisado, porque se você ficar paralisado, e mais uma vez eu lhe digo, ficar no estado de coitadinho, ninguém vai se importar com você. Ninguém. Portanto, haja com sabedoria. Alguém lê rápido para mim Provérbios 2, de 6 a 8. Provérbios 2, de 6 a 8. Amém, querido. Abra Tiago 1, de 5 a 6.
A sabedoria, se você não tem sabedoria, às vezes ocorre Tiago 1, de 5 a 6, às vezes acontece isso. Se você é inseguro, se você não entende, ou se você não tem sabedoria, ou não sabe agir com sabedoria, peça a Deus que Deus vai te dar. Tiago 1, de 5 a 6, essa todo mundo conhece. Precisa de sabedoria, querido? Não tem. Peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai lhe dar. Peça a Deus que Ele vai te conceder a sabedoria. Não haja segundo os seus impulsos. Não haja segundo aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Tenha calma. Mas existe ainda uma outra coisa, querido, que eu chamo também o quinto item de discreção. Bota uma coisa na sua cabeça. Quem está passando o problema é você. Seja discreto. Seja cauteloso, seja vigilante, seja prudente. Você não precisa sair aí abrindo a boca para todo mundo, contando a todo mundo que você está sabendo, porque a maioria das vezes a gente tem essa mania, e procura A, e procura B, e procura C, e procura D, como A, B, C, D, E e o alfabeto todo pudesse nos ajudar. Seja discreto. Quem está tratando com você é Deus. E você só precisa de Deus, ou no máximo de pessoas extremamente confiáveis. Não é qualquer um. Ninguém no mundo vai poder te ajudar em nada. E você não precisa ficar alardeando, nem botar no Jornal Nacional que você está passando por um problema, ou que algo está te acontecendo. Fecha a tua boca e fica calado, é um problema seu. Seja discreto, haja de maneira moderada, fique calado. Porque quando você abre a sua boca, querido, e começa a falar demais, muitas vezes você acha brechas em sua vida para que pessoas que não vão ter piedade de você entrem em sua vida e te atrapalhem nessa trajetória. Então, haja com discreção. Você quer ver que coisa interessante? Como Neemias nos ensina isso? Abre a Bíblia de vocês aí, em 2:11, 2 a partir do 11. Olha o que a palavra de Deus me diz. 2 a partir do 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém, olha bem, ele não contou a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Ele não falou nada com ninguém, ele não abriu para ninguém só como ele iria resolver o problema. Ele ficou caladinho. Como diz o outro, ele ficou na moita. Porque aquilo só interessava a ele. Não interessava mais ninguém. Muitas vezes você é mal sucedido quando você quer resolver determinado tipo de questão, porque você abre muita boca. Porque você fala muito. Aprende com Neemias. Aprenda com ele. Porque ele, além de agir com sabedoria, de aproveitar todas as oportunidades, ele foi discreto. Ele ficou caladinho, porque não interessava a ninguém aquilo que ele ia fazer. Não era do interesse de ninguém. Alguém leia para mim Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. E guarda a sua boca e a sua língua. É que a palavra de Deus nos diz. Guarda a tua boca e a tua língua. Não fala muito não, querido. Fica na tua. Mas há algo interessante. Ainda há mais coisas que são interessantes que a gente aprende aqui com Neemias. E uma delas, e outra coisa que é interessante é a coragem. Queridos, tenha coragem para enfrentar as adversidades. Tenha coragem sim, porque as barreiras e as dificuldades vão se apresentar. Não pense você que é fácil, não é. Mas você precisa ter coragem, ter uma atitude ativa, uma atitude positiva diante dessas coisas. E tenha coragem para enfrentar. Você sabe por quê? Porque vão surgir pessoas que vão te provocar. São pessoas que vão olhar para você e vão dizer exatamente assim: olha lá o crente, ó, opa ali, ó. Entrou na igreja e agora está passando por tudo isso.
quando ele estava no mundo, as coisas não aconteciam. Agora, tudo que é ruim acontece na vida dele. Então, muita gente vai apontar e vai começar a dizer isso para você. Muita gente vai te provocar. Muita gente vai impedir se colocar como barreira para que você resolva o seu problema. E por detrás de todas essas coisas tem o diabo. E a gente não pode deixar de considerar a ação dele e todo o esforço dele em impedir e fazer que você continue no mesmo estado que você está. Que você desacredite de Deus e você continue no estado de miséria. Que a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo é o quê? Nosso adversário. Ele anda como um derredor, anda ao derredor como um leão feroz, procurando para tragar, procurando para devorar. Muitas vezes vem pessoas transvestidas de cordeiro, mas no fundo é lobo. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que não é de se admirar que Satanás se reveste de anjo de luz para fazer o bem. É preciso cuidado com as pessoas. É preciso cuidado com determinado tipo de pessoas, porque pessoas querem ver sua miséria, sua desgraça, não querem que você prospere, não querem que você saia do seu problema. Cuidado com as amizades, as pessoas que estão te cercando, as pessoas que estão ali lhe circulando. Porque tem muita gente nessa situação que vai querer aplaudir e vai dizer para ali, ó, o crente, ó lá, ele caiu, olha a situação que ele está passando, não vai se levantar. Quando Jesus estava na cruz com a multidão, algumas pessoas passavam, levavam para ele, balançavam a cabeça e diziam assim: desça da cruz. Muitas pessoas vão desejar que você abandone a sua carreira, abandone a sua fé. E vai dizer: saia que as coisas vão melhorar. Tudo está te acontecendo, foi no momento, a partir do dia e do momento que você entrou para essa igreja, que você está servindo a esse Deus. Calma, gente. É preciso muita e muita calma nessa hora. É preciso ser fortalecido. É preciso se vestir da armadura de Deus para vencer os dias maus, para vencer as ciladas do maligno. Sabe como isso aconteceu na vida de Neemias? Abre aí 2:10. Diz assim, 2:10. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada nos bens dos israelitas. Quer ver mais ainda? 4, de 1 a 2. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho, as pedras queimadas? São muitos serais, queridos. Muita gente, muito inimigo, querendo impedir que você se reconstrua, que você renasça das cinzas. E eu quero lhe dizer uma coisa para você: construir é fácil, reconstruir é pior. Tem muita gente que sabe disso, que às vezes você reformar algo é mais complicado do que você pegar e construir tudo. Então, muita gente vai impedir e vai desejar o seu mal na reconstrução da sua vida, na reconstrução dos muros da sua vida. Muita gente vai te desejar mal, mas é preciso coragem, porque as barreiras e as adversidades vão bater o tempo todo à tua porta. Mas você chegou até aqui, você já orou, você esperou o tempo correto, você já aproveitou as oportunidades, você está agindo com sabedoria, você está sendo discreto. Seja corajoso agora. Mas tem mais coisa que a gente ainda aprende com Neemias. Em Neemias 6:1, tem uma coisa que é interessante quando ele diz assim, ó, 6:1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Fecha as brechas. Ainda pode restar algumas dúvidas. Mesmo assim, nesse momento, você ainda pode dizer: mas será mesmo que eu vou conseguir? Querido, fecha ainda essa brecha.
Existem algumas brechinhas que a gente deixa ainda, as brechinhas da dúvida, as brechinhas do medo, as brechinhas de não acreditar que o Senhor é todo poderoso para nos ajudar. Feche essas brechas também. Não vacile, é preciso fechar tudo. O muro da vida tem que estar totalmente fechado. Feche essas brechinhas aí, porque essas brechinhas são danosas. É nessa brechinha que o inimigo vai, ele perfura e abre um rumo no muro. Ou seja, faz com que você volte de novo ao seu estado inicial. E finalizando, tem outra coisa que é bastante interessante. Trabalhe com confiança. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, trabalhe com confiança. Abra aí a Bíblia em Neemias 6,15. Olha que glória. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, ou seja, Neemias, naquela missão dele, ao receber aquela notícia ruim, ao se sentar, ao chorar, ao plantear, e a passar por toda a trajetória, até esse momento, ele conseguiu reconstruir o muro em 52 dias. Eu não sei por quantos dias você vai reconstruir o muro de sua vida, e você vai resolver o seu problema. Eu não sei. Neemias, a bênção de Deus recaiu sobre ele, e ele conseguiu, com a ajuda dos seus compatriotas, com muita dificuldade, e não foi fácil. Quem conhece a história sabe que não foi fácil. Os inimigos bateram, os inimigos impediram. Tinha momentos em que um grupo trabalhava, uma mão com tijolo e outra mão com a lança aqui na mão. Não foi fácil, mas ele conseguiu. E eu quero dizer para você que pode não estar sendo fácil para você, mas também você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai alcançar sua vitória, você vai alcançar sua libertação em nome de Jesus. Tudo aquilo que agora está lhe causando desconforto, temor, dor, aflição, vai sair em nome de Jesus. Mas desde que você aprenda que existem etapas, e não queime nenhuma das etapas. É preciso passar por todas elas de uma maneira disciplinada, de uma maneira confiante, mas olhando para o autor e consumador da fé, aquele que é todo poderoso, aquele que pode, aquele que é capacitado, aquele que pode te ajudar, aquele que pode te libertar. É dessa forma que você vai passar. Não seja tentado a buscar uma solução própria, uma solução sua. Não deixe seus ouvidos serem enganados pelas falsas amizades, por pessoas que não querem o teu bem. Você vai conseguir, sim. Vai conseguir. A vitória já é sua. Mas isso só acontece ao que crê. Isso só acontece ao que crê. Não foi fácil. Não é fácil. E nunca na vida cristã as coisas foram fáceis. Como não foi fácil para Jesus subir naquela cruz, derramar o sangue inocente, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ailton de manhã disse uma coisa interessante, que a gente tem que adorar a Deus estando alegre ou estando triste. Sabe, porque muitas vezes a gente sofre, é porque a gente não está na nossa posição. É que a gente não assume tudo aquilo que o Senhor providenciou para a gente. E assim mesmo, a gente, a cada um desses momentos, é tombado, é quedado, é entristecido. Deus quer fortalecer, queridos, o seu caráter. As adversidades, elas têm essas características, que é para fortalecer o seu caráter, é para te formar, é para te colocar semelhante a Jesus. Esse é o grande objetivo de Deus. Então, se você hoje está enfrentando um problema ou uma adversidade, se você foi acometido de uma má notícia e você acha que não tem saída sim. O diabo diz que não, mas Deus diz para você que tem saída sim. Tem saída sim. Esse é o ministério de louvor que vem aqui para frente, porque ele vai permitir que você ande sobre as águas. Você vai andar assim sobre as águas. Nessa noite Deus está provendo um livramento para você. Amém. Não sei qual o tipo da tua aflição, mas que você vai ter o livramento e o escape no tempo da vida, você vai ter. Creia nisso, querido. Em nome de Jesus, creia nisso. Exalte e glorifique mais e mais o nome dele. A vida de Neemias e as notícias que chegaram até Neemias, né, a gente percebe que ele não se prostrou. Ele não se quedou, mas a atitude dele foi digna.
Ele agiu do início do momento em que recebeu a notícia até o fim da sua missão de uma maneira honrada, de uma maneira digna. Se você acha que o que aconteceu com Neemias foi pouco, você conhece a história de Jó. Você conhece muito bem a história de Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas não aconteceram coisas ruins na vida de Jó? Estava todo mundo numa festa, vem as notícias de que roubaram os bois, diz que roubaram as ovelhas, que roubaram os camelos, que mataram os filhos, que um vendaval entrou nos 4 cantos da casa e derrubou e matou todo mundo. Jó ficou sem nada. Se fosse você, como é que você ficaria? Se fosse você. Mas a atitude do homem verdadeiro, do homem cristão, não é na realidade entrar em lamento. Uma coisa que eu já falei isso aqui umas 2 vezes e vou falar mais uma 3ª vez. Não se coloque numa posição de vítima. Deus não vai nunca te olhar você como vítima. Quem vai te olhar como vítima são seus inimigos e você mesmo. Mas Deus nunca vai te olhar como vítima. Portanto, o que Deus fala para você nessa noite, está dentro da sua palavra poderosa, é que há um momento de vitória para você. Há um momento de escape para você. Basta que você aprenda a considerar todas essas coisas e buscá-lo com toda a confiança. Foram 52 dias que esse homem conseguiu construir. Depois leiam a história e vocês vão ver o que é pressão, o que é inimigo, o que é gente torcendo contra, o que é olho grosso, olho gordo, o que é o capeta querendo destruir, querendo acabar. Mas ele saiu vitorioso. O muro estava construído. Você sabe o que significava a reconstrução daquele muro? Significava que agora Jerusalém, a cidade da parte interna, estava totalmente protegida, estava totalmente guarnecida contra os avanços dos inimigos. O que eu estou lhe dizendo hoje é que reconstrua os seus muros, coloque o capacete da salvação, a armadura de Deus, a espada do Espírito, para que você possa vencer todos os dados inflamados do maligno que vão até a sua vida. Amém? Aleluia. Isso, se o sol se pôr e você entrar em trevas. O Senhor está te guiando hoje aqui de noite. Nessa noite o Senhor está te guiando. Jesus é seu abrigo. Meu abrigo. Se o mar da vida, se as tempestades, a mão de Deus está sobre você aqui nessa noite. Me traz à tona pra respirar. Tem gente hoje que está respirando aqui melhor. E tá sair daqui andando sobre as águas. As águas. Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és Jesus é seu abrigo. meu abrigo, Deus. Se o mar me submergir, a tua Glória a mão Deus, a mão de Deus está me sobre traz você. à tona pra respirar e me faz andar
minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oportunidade nessa noite a você que se faz presente aqui e ainda não conhece a Jesus como seu Salvador. Eu quero lhe desafiar aqui a vir até aqui à frente e a confessar Jesus como Senhor. Se você se sentiu tocado por essa palavra, venha de onde você está e venha até aqui à frente. Tem alguém que quer hoje a libertação de seus problemas? Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como Senhor? Vem aqui até a frente. Não sou eu que estou chamando, é o Senhor Jesus que chama você. Ele quer te segurar pela mão. Quero dar uma oportunidade também para os amados. Você, querido, está passando hoje por um problema sério. Se você está enfrentando dificuldades, se você está se sentindo sem forças, não tenha vergonha não, vem aqui para frente também. Saia de onde você está e vem aqui para frente para que a gente possa orar por você. Não tenha vergonha não. Se a coisa está difícil, se você está se sentindo paralisado, vem aqui hoje para frente que a gente vai orar. O ministério vai continuar tocando. Aleluia. Continua glorificando. A oportunidade também continua franqueada. Se você quer receber a Jesus como Senhor, reconhece seus pecados, também vinha de onde você está e diga aqui: eu quero receber a Jesus. Se o sol já se pôs, se a tempestade tem chegado, se o mar é bravio e você reconhece isso, pode vir aqui para frente hoje, que nós vamos aqui interceder. Na qualidade de igreja, nós vamos clamar ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo. O Espírito Santo de Deus continua falando. Se o Espírito Santo de Deus está te tocando, querido, não tenha vergonha não. É hora de quebrantamento.
frente, pastor. Continua orando, continua cantando. Bem baixinho, bem baixinho. Pastor Railton, o senhor vai interceder, querido, por essas almas. O senhor vai continuar orando. Enquanto os instrumentos estão tocando, o pastor vai orar por essas vidas. Eu queria que vocês, queridos, onde vocês estão aí, vocês coloquem as suas mãos, estendam as suas mãos aqui para a vida desses amados. Esses amados estão passando por uma dificuldade, por um problema. Não interessa a nenhum de nós saber, até que eles aprenderam a agir com discrição. Mas eles confiam, eles sabem que Deus é todo poderoso e vai agir em prol da causa de cada um. Por isso nós cremos verdadeiramente que vocês, junto com o pastor, estendendo as suas mãos, Deus vai começar a agir e trabalhar na vida de cada um deles. Pastor Railton. Amém. 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 diz: pois está escrito na escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Amém, Deus. Essa pedra chama Jesus Cristo, o qual nós entregamos as nossas vidas. E é no nome dele que nós vamos orar ao Pai pelo poder do Espírito Santo. Graças nós te damos, Senhor da glória, por esse momento. Que teu povo venha aqui na frente dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A tua palavra mostrou claramente o teu servo buscando fazer o melhor para glorificar o teu nome. Amém, Deus. E ela mostra que ele deveria ser morto no 2º capítulo, pois ele estava presente perante a um rei com semblante descaído. Amém, e isso Deus. É assinar a sentença de morte. Amém, Jesus. Mas naquele momento, o poder invisível do teu nome agiu, transformou um rei em servo, e o servo foi servido pelo rei. Amém, pois o rei disse: o que você quer que seja feito? E ele, Deus, buscando glorificar o teu nome, foi e fez a tua obra. Graças te damos pela tua palavra, Deus, que fortaleceu o coração daquele que está passando por problemas sérios. Obrigado, Senhor da glória, por falar aos nossos corações. E eu quero nesse momento, Pai, em nome de Jesus, te pedir por essas vidas que estão aqui, e também por aquela que não veio. Tu sabes o motivo. Que tu possas, Deus, deixar bem claro que eles não estão só nessa luta, Senhor da glória. Mostra, Deus, que eles são teus filhos e filhas, que essa necessidade que eles estão passando não é nada perante o teu poder e a tua glória. Oh, Deus, é verdade. Graças te damos, pois nós confiamos, Pai, no teu nome, no teu poder e na tua fidelidade. E eu te peço em nome de Jesus, que cada petição que está no coração dos teus servos e servas, pela tua soberana vontade, seja atendido, Pai, para que haja no coração deles fortalecimento, para que essa fé não desfaleça e que o teu nome seja assim glorificado, Senhor da glória. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois sabemos que não há Deus fora de ti. Amém. E como foi dito aqui pelo teu servo poderosamente, cada vida entenda que é propósito de Deus essa situação, e que o nome dele vai ser glorificado, pois saiba, Deus está Amém, no controle dessa situação. Deus é soberano, Deus é Pai, Deus é Senhor, e Deus está te olhando, te provando. Amém, para que Jesus. Você cresça espiritualmente. Amém, para que você entenda que também aleluia. Na vida nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, aleluia. Porque o nosso Senhor venceu o mundo. Oh, aleluia, Deus. Ele está no controle. E nós oramos, Pai, no poder do Espírito Santo, confiados e agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Oh, amém. Deus bendito, oh Deus todo-poderoso, Santo. Nós estamos encerrando, Senhor, esse culto de ação de graças, de louvor, de adoração ao teu santo nome. Oh Deus, nós nos sentimos alegres, oh Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Deus. Nós nos sentimos alegres pela tua palavra, Deus. Nós nos sentimos alegres pela maravilhosa salvação, Pai. Nós nos sentimos alegres por fazermos parte da tua família, Deus. Isso proposto em teu Filho Jesus. Deus, nessa hora nós nos quebrantamos, Deus. Nessa hora nós nos colocamos diante da tua santa presença, Senhor. Confiados, ó Senhor, e entendidos que o Senhor há de fazer o melhor por essas vidas que vieram aqui na frente, Pai. Eu sei que o Senhor já está tocando elas, ó Senhor. Eu sei que a tua mão poderosa já repousa sobre elas, Pai. Derrama sobre elas a tua confiança, a tua graça e a tua misericórdia, para que elas possam entender verdadeiramente que só tu és soberano, Deus.
Deus, eu te peço agora, trata cada um problema individualmente, Deus. Trata cada um problema, Deus, e traz o livramento, Pai. Trazendo livramento, trazendo conforto para tudo aquilo. Faz com que os teus servos, ó Senhor, continuem firmes e não vacilem. E continuem a olhar tão somente, Senhor, para Jesus, Deus. Que não olhe nem para um lado nem para o outro, Senhor. Porque a sua mão poderosa está sobre a vida de cada um deles, Deus. E nós sabemos verdadeiramente que o Senhor é que vai trazer o escape. É o Senhor que vai resolver o problema. É o Senhor que vai conduzir, Senhor, eles a águas tranquilas, a águas calmas, Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos amados, cada uma das pessoas que estiveram aqui nessa noite. Oh Deus, e que o Senhor possa continuar falando, que a Tua palavra possa se perpetuar em nossas vidas e que cada vez mais nós esbocemos o desejo, oh Pai, de querer aprender mais de Ti. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, porque só o Senhor pode fazer de uma forma tão diferente como tem feito. É no nome de Jesus que te oramos. Amém, amém, amém. Amém.